Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa eu te explicar por que o São Paulo virou alvo de uma investigação policial. Thiago Correia, o mesmo delegado que indiciou Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado, está apurando o sumiço de mais de 10 milhões de reais no São Paulo. Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para investigar desvio de dinheiro na venda de atletas e enriquecimento ilícito. A polícia conseguiu constatar que há saques sistemáticos do São Paulo na era Júlio Casares. A ideia é entender quais os diretores e funcionários responsáveis por esses saques repetidos, esses saques, essas retiradas em negociações de atletas. Caso extremamente grave que pode resultar em indiciamento ou, quem sabe, até em prisão. As investigações no São Paulo começaram depois dos desdobramentos no Corinthians. A Polícia Civil de São Paulo quis entender se a facção criminosa que tem atuação no Corinthians também tinha atuação no São Paulo. Não há qualquer relação, mas a polícia, a partir de uma série de denúncias, conseguiu apurar que existem irregularidades no tricolor e elas estão sendo investigadas. Posso contar que essa investigação está em fase bem inicial no São Paulo, mas já que entrou de cabeça nessa história, a Polícia Civil, comandada pelo Thiago Correia, também vai investigar o esquema de venda clandestina de camarotes, denúncia que aconteceu nos últimos dias. É por essas e outras que está sendo cada vez mais difícil e insustentável imaginar a continuidade do presidente Júlio Casares, enorme pressão para que o Casares renuncie. Importante dizer que até agora não há nenhuma comprovação de participação do presidente, mas você pode ter certeza que, especialmente depois desse novo episódio de sumiço de 10 milhões de reais no departamento de futebol envolvendo venda de jogadores, a coisa vai ficar insustentável para o Júlio Casares. Saideira do giro de notícias, Luciano Vietto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Bora falar agora sobre São Paulo, Botafogo e aquela troca que poderia chegar até 3 jogadores de cada time. Preciso contar para vocês, notícia desse sábado, que Savarino e Vitinho estão praticamente descartados. Eles eram 2 dos principais alvos do São Paulo. Vou dizer mais, o Botafogo, no primeiro momento, até condicionou ou recusou colocá-los no negócio. Depois acabou aceitando, tudo para ter Ferrarese e Pablo Maia. Mas o Vitinho só quer conversar sobre a possibilidade de uma saída do Botafogo para clubes brasileiros a partir da metade do mês de janeiro. Isso porque o Vitinho ainda sonha em jogar na Europa e a prioridade é por ofertas de lá. O Savarino tem relutado com a ideia de trocar o Botafogo pelo São Paulo. Ele entende que vai ter mais protagonismo no Rio de Janeiro jogando a Libertadores do que no São Paulo participando da Sul-Americana. Diante desse cenário, só uma enorme reviravolta faria com que esses 2 atletas, o Vitinho, que é lateral direito, e o Savarino, que é meia, estivessem nessa negociação. Pablo Maia também está exigindo mais dinheiro do Botafogo para que se torne reforço botafoguense. As conversas continuam, mas seguem em compasso de espera. O grande problema nem tem a ver com os clubes, mas sim com os jogadores que precisam aceitar tais transferências. Pochettino do Fortaleza no São Paulo, chegaram a especular essa possibilidade. Eu perguntei pro pessoal do São Paulo e o pessoal negou, tá? O Kaique Zafra, Gaston Ávila no São Paulo, dá para acreditar? Kaique, a última vez que eu falei no sábado com uma pessoa do São Paulo, não havia otimismo, tá? O São Paulo está achando que não vai rolar, até porque o Royal Antwerp da Bélgica, entrou na parada. Ele também tem uma oferta de um time da Major League Soccer. Entre São Paulo e Gaston Ávila, a coisa deu uma bela avançada. O Gaston Ávila quer jogar no São Paulo, entende que seria uma baita evolução na comparação a esse ano em que ele jogou no Fortaleza. Mas a dificuldade está sendo em convencer o Ajax a negociar. O Ajax não aceitou a proposta de empréstimo do São Paulo, tá? Caio Bertolazzi eu já tinha lido. William Fernando Nicola, o jornalista Alexander Vieira conversou com o empresário do Rodriguinho e ele afirmou que não houve conversas com o Botafogo. As conversas estão acontecendo com Ajax e Leverkusen. Pode dizer que entre clubes aconteceu a conversa. Em algum momento, o Botafogo e São Paulo cogitaram que o Rodriguinho saísse do São Paulo para ir para o Botafogo. O Rodriguinho tem só mais 1 ano de contrato com o tricolor, tá bom? Nicola, fala de alguns meias que o São Paulo poderia investir.
com a situação atual do São Paulo. Douglas, Nicolau, quem pede Douglas, precisariam ser jogadores livres no mercado, né? Não são muitos os meias, os camisas 10, né? É até difícil pensar em jogadores que pudessem chegar para ser titulares, até porque só vale a lembrança de que esse cara que chegar vai ocupar a vaga do Oscar, né? O Luiz Felipe perguntando sobre Borré no São Paulo se procede. São Paulo não busca centroavante, pode descartar, tá? Chegaram a falar de Brenner, nem o Brenner, que é jogador da casa, interessa. Paulo Azeredo, Nicolau, São Paulo foi atrás do Scarpa e ofereceu 20 milhões para o Galo por ele. Paulo, não faz nenhum sentido, tá? Até porque tudo que eu ouvi do pessoal de São Paulo é de que os reforços para 2026 chegariam sem custo. Então o São Paulo não estava disposto a fazer investimento em contratações, especialmente iniciando, abrindo a janela de transferências para gastar 20 milhões de reais, não me parece fazer muito sentido, tá? Se a ideia do São Paulo fosse avançar em relação ao Scarpa, e eu até acho que é um jogador que caberia no São Paulo, seria mais lógico o Tricolor tentar uma troca com o Atlético. Olha, que jogadores do nosso time vocês gostam? Quem que vocês pensam que poderia ter alguma utilidade? E a partir daí tentar alguma composição, beleza? Só para retomar, né? O Rodrigo escreveu o seguinte: boa noite, Nicola. Só jogador saindo e não chegou nenhum. Preocupa se a diretoria não fechar com mais jogadores. O elenco era curto e ficou mais curto ainda. Vamos lá, o São Paulo já perdeu. Quem saiu, né? De jogador importante, assim, de peso, o Luiz Gustavo, se é que dá para chamar de jogador de peso, o Luiz Gustavo até tinha sua importância, o Danielzinho foi contratado, saiu um jogador de 38 anos, chega um de 31 ganhando metade do salário. Acho essa reposição boa. Quem mais que saiu de jogador importante, cara? O Leandro, goleiro? O Rigoni e o Dineno, né? O Rigoni, cara, não consigo ver nenhum fazendo falta. O que o São Paulo precisa é melhorar o nível de reforços. O Oscar também, né? Então, vamos lá. Você tem Rigoni, você tem Dineno, Oscar, Luiz Gustavo e o goleiro Leandro. São 5 baixas, né? E até agora só uma contratação. O Oscar, dá para dizer que vai fazer falta? O cara quase não conseguiu jogar, jogou menos de 50% das partidas. O Rigoni e o Dineno certamente não farão. O Luiz Gustavo já tem uma reposição à altura. Enfim, mas precisa contratar, estou com você nesse sentido. Que patrocínio é esse da BMW Oster do São Paulo? Só patrocínio da Volvo ainda vigente? Tenho a impressão de que o São Paulo em algum momento firmou um acordo com essa concessionária Oster da BMW para que o São Paulo tivesse alguns carros em forma de permuta durante um período, tá? Bora falar agora sobre o São Paulo. Setoristas do Tricolor dizendo que o fundo de 200 milhões de reais para contratações de reforços para o time profissional não avançou. E a partir daí um monte de gente criticando bastante a diretoria do São Paulo, que merece várias críticas por uma série de motivos, mas não por esse. Desde o surgimento dessa história, tenho contado para vocês que nunca se debateu no São Paulo a possibilidade da criação de um fundo para reforços do time principal. Houve alguma confusão quando da divulgação dessa notícia. O que o São Paulo trabalhava nos bastidores é para a criação de um fundo em Cotia, que teria o aporte de 250 milhões de reais da Galápagos e eventualmente de mais 100 milhões de reais do Evangelos Marinax, se o grego assim o quisesse. Esse projeto está praticamente descartado porque o Júlio Casares percebeu que ele seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo. Foi então que surgiu essa confusão de jornalistas dando conta de que o Tricolor estaria criando um fundo para contratações de atletas para o time principal. Consultei 3 fontes diferentes e desde o início todos disseram que isso nunca foi discutido internamente. São Paulo vai ter pouco dinheiro para contratações para 2026. Primeiro reforço já anunciado do Danielzinho, volante de 31 anos de idade que pertencia ao Mirassol. São Paulo também conversa com o Botafogo na tentativa de trocas. Já contei para vocês que Vitinho e Savarino não serão contratados porque preferem continuar no Rio de Janeiro. Tricolor que também mantém conversas com Gastão Ávila, jogador argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. São Paulo tenta convencer o time holandês para um empréstimo gratuito até o fim de 2026. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.